Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o professor Micailan Souza, mais conhecido como Mica. E eu tô aqui pra gente continuar o nosso papo acerca de ligações químicas, né? No vídeo anterior nós falamos sobre a ligação iônica, interação entre metais e ametais, beleza? Agora nós vamos continuando o nosso assunto, vamos falar do segundo tipo de interação, a interação do tipo covalente ou molecular, beleza? Vamos seguindo. Então, galera, ligação do tipo covalente também é chamada de molecular ou homopolar. Homo, galera, porque dá a ideia de igual. Lembra que lá na interação do tipo iônica, uma espécie tende a perder elétrons e a outra espécie tende a receber os elétrons, beleza? Então, um cara ganha elétrons porque o outro perde elétrons. Aqui, galera, a ideia é de que essas substâncias formadas pela interação entre átomos, né, não são geradas a partir da perda ou do ganho de elétrons. Aqui o que nós temos é o compartilhamento. Quando há compartilhamento, o elétron compartilhado, ele tanto vale para o átomo A quanto para o átomo B, para as espécies que estão participando desse compartilhamento. É por isso que nós usamos o termo homopolar. Beleza. Moléculas são conjuntos eletricamente neutros de átomos iguais ou diferentes. E essa união, galera, que dá origem às moléculas são por ligações covalentes. Beleza? Então, essa ligação ela é característica principalmente entre ametais, né? Ametal com ametal, hidrogênio com ametal, hidrogênio com hidrogênio, beleza? Aqui nós temos um exemplo muito comum no nosso dia a dia, né? Que é a molécula da amônia, galera. A amônia que está muito presente, principalmente, né, no excremento de aves, né? E pode ser utilizada também em inúmeras reações no nosso dia a dia. Beleza, então galera, vamos tomar como exemplo inicial, até para a gente ter um entendimento bem legal de como essa interação funciona, né? A substância simples, o gás hidrogênio, né? Átomos do mesmo elemento químico, beleza? Então aqui nós temos uma representação inicial, né? Onde nós temos dois átomos de hidrogênio, tá bom? A união desses dois átomos vai dar origem à substância gás hidrogênio ou à molécula de gás hidrogênio. Mas como é que isso vai se dar? Galera, antes da reação, o que nós temos aqui é a representação segundo o modelo atômico de Rutherford, né? Olha, nós temos aqui o núcleo, beleza? Onde estão os prótons e os nêutrons, e aqui nós temos a eletrosfera, onde estão contidos os elétrons. A gente vai lembrar que o hidrogênio ele tem número atômico 1, ele possui apenas, galera, um próton, beleza? E um elétron, perfeito? Então, o que nós vamos observar? O seu único elétron, galera, né, já dá origem à sua camada de valência. Então, tá aqui, olha, contendo apenas um elétron. O que nós vamos observar? Quando esses dois átomos eles se unirem, galera, o que vai acontecer agora é que esses elétrons que estão sendo compartilhados, eles vão valer ou covaler tanto para o átomo 1 quanto para o átomo 2. Agora, o que a gente tem que lembrar? Quando nós falamos no princípio lá da ligação, né, das ligações químicas, nós falamos que o objetivo dos átomos se ligarem, sejam eles iguais ou diferentes, nos diversos tipos de interação, tá bom? É alcançar a estabilidade. E a estabilidade nós vamos relembrar que é ser semelhante a um gás nobre. Com exceção do hélio, que tem apenas 2 elétrons, todos os demais gases nobres na sua camada de valência vão possuir 8 elétrons. Daí o que nós chamamos outrora de regra do octeto. Então, esses carinhas aqui, hidrogênio, lítio, tá bom? Berílio, tá? Eles vão ser estáveis, se assemelhando ao gás nobre hélio. Então, olha aqui a eletrosfera do hélio.
ela é constituída de 2 elétrons. Então, quando esses 2 átomos de hidrogênio interagem por meio do compartilhamento de elétrons, eles assumem, galera, a eletrosfera semelhante ao do gás nobre hélio. O hidrogênio, ele não vai estabelecer um octeto, né? Na verdade, ele vai estabelecer o que a gente chama de dueto. E existem algumas formas de nós representarmos isso, né? Como nós podemos observar aqui no nosso esquema, olha, o elétron de cada hidrogênio ele está representado aqui por uma espécie de pontinho. Para que a gente possa diferenciar, aqui está, né, o pontinho e aqui está um xizinho, só para que quando ocorra essa interação, a gente possa perceber que os 2 elétrons estão aqui, olha, tanto o elétron do hidrogênio 1 quanto o elétron do hidrogênio 2. E no momento em que eles se juntam, aqui há o compartilhamento. E o que é legal, galera, é que esses 2 elétrons, eles valem para cada átomo de hidrogênio. É aí que é estabelecida a ligação, tá bom? Uma outra forma de nós representarmos também é aqui, olha, com esse traço. Toda vez que a gente vê o traço, galera, nós vamos interpretar que há uma ligação e, obviamente, uma ligação do tipo covalente e que estão envolvidos nesse traço aqui 2 elétrons, tá bom? Então, toda vez que nós vemos o traço, simboliza a ligação do tipo covalente e estão envolvidos 2 elétrons, tá bom? Um tracinho equivale a 2 elétrons. Perfeito. Vamos seguindo. Aqui nós temos as 3 formas de representação, né? A forma molecular ou fórmula molecular, essa daqui, galera, é a que vai mais aparecer nas questões, nos exercícios, nos livros, tá bom? Então, a fórmula molecular. Perceba que ela só traz para a gente o elemento químico e a quantidade de átomos presentes, né, nessa interação. Aqui no centro nós temos a fórmula de Lewis, né? Aqui nós temos um terceiro tipo de representação que também é muito comum. Então, olha, em primeira instância, né, nós vamos aparecer em maior quantidade fórmula molecular, depois nós vamos ter a fórmula estrutural, que é muito importante, principalmente no estudo da geometria, a forma como esse cara vai se apresentar no espaço, como ele vai ser representado, e por terceiro aí nós temos também a fórmula de Lewis. Então perceba, olha, nós temos uma ligação aqui e uma ligação aqui, olha, por isso que nós temos 3 tracinhos, né? 3 traços. Então a gente pode perceber, galera, que nós temos ligações simples, ligações duplas, ligações triplas, tá bom? Bem legal. Aqui eu trouxe só para a gente poder ver de uma forma mais ampla a ligação do tipo simples, como essa daqui, olha, de cloro-cloro, a ligação do tipo dupla, como essa daqui, olha, oxigênio-oxigênio, e a ligação também do tipo tripla, como é o caso do nitrogênio. E aí, de repente, tu deve estar pensando assim, Mica, não tem uma ligação quádrupla? Na verdade, não, galera. Eu posso fazer, obviamente, até mais de 4 ligações, mas o máximo que eu consigo em interátomos, né, entre esses átomos, é uma interação do tipo tripla. Agora, com diversos átomos, nós vamos poder ter várias ligações duplas, ligações triplas, ligações simples, mas em uma única interação, a gente fazer uma ligação quádrupla, isso aí não tem, tá bom? Quando nós observamos aqui essa imagem, a gente deve estar se perguntando assim, poxa, como é que ele sabe que vai dar uma ligação simples? Como é que ele sabe que vai dar ligação dupla? E como é que ele sabe que vai dar ligação tripla? E quando eu olho aqui no exemplo anterior, no caso do CO2, olha, eu tenho 2 duplas, tenho 2 ligações simples. Como é que a gente consegue prever isso? Ou melhor, como é que eu consigo formular os compostos? É isso que nós vamos entender agora, galera. Então, para se escrever a fórmula de uma substância covalente, nós devemos seguir estes passos. Olha, primeiro, nós devemos verificar o número de elétrons na camada de valência. CV é camada de valência. E para que a gente saiba, galera, a quantidade de elétrons na camada de valência, nós precisamos atentar para a família ao qual ele pertence.
e a partir da família a gente saber quantos elétrons o cara tem na sua camada de valência. Depois nós vamos determinar o átomo central, né? Toda vez que nós temos a partir de 3 átomos, nós já vamos ter a ideia de um átomo central. E um cara ou mais de um cara que é chamado de átomo ligante, tá bom? E a dica que eu dou sempre é essa aqui. O átomo central é o cara que faz mais ligações. E como é que eu vou saber, Mica, se ele faz mais ou menos ligações? Por causa da família. A gente vai já ver isso. O ligante, por conseguinte, é o cara que faz menos ligações. Terceiro momento é o seguinte, nós vamos expressar o átomo central seguido das suas interações, né, com os átomos ligantes. Para isso aqui eu separei um exemplo. O que a gente precisa saber logo de início, né? Verificar número de elétrons. Então o que eu percebo? O nitrogênio ele é da família 5A. E ele, por ser da 5A, na sua camada de valência vão apresentar 5 elétrons. E por ele ter 5, ele vai fazer 3 ligações. Mas, Mica, por que ele tem 5 e vai fazer 3? Porque, cara, não é o octeto. Então, o que eu tenho que pensar? Ele já tem 5, para 8 faltam 3. Então, eu olho para a família, a partir da família eu subentendo o restante que falta para 8, é isso? Voltando aqui, olha, o cara é da 5A, tem 5 elétrons, beleza? Olha aqui, ó, tá aqui os seus 5 elétrons. Desses 5 elétrons, galera, ele vai usar 3. Hidrogênio só faz uma ligação. Primeira interação, ela é estabelecida. Olha, nitrogênio tem 5, compartilha um elétron com o hidrogênio. Perceba que esse hidrogênio com o elétron do nitrogênio, ele está estável, olha aí, ó. O hidrogênio está estável nessa interação, mas o nitrogênio não está. Por quê, Mica? Porque ele tinha 5, com um elétron do hidrogênio, fechou 6. Ainda faltam mais 2 ligações. Por isso que vai surgir o segundo hidrogênio. Olha aí, ó. Cada átomo de hidrogênio já está estável, porque está obedecendo o dueto. O nitrogênio tinha 5, com um daqui 6, com um daqui 7. Vai fazer mais uma interação. Beleza, olha galera, cada átomo de hidrogênio está estável, porque tem no total 2 elétrons. Beleza? Mica, não entra na contagem esses outros elétrons, não. Só entra na contagem, galera, os elétrons que estão sendo compartilhados. É por isso que a gente coloca essa caixinha aqui, tá bom? Para que haja uma facilidade no entendimento. Então, hidrogênio 1, olha aí, ó, 2 elétrons, dueto, tá estável. Hidrogênio 2, 2 elétrons, dueto, tá estável. Hidrogênio 3, 2 elétrons, dueto, tá estável. Bora ver nitrogênio. Tinha 5, com um daqui 6, com um daqui 7, com um daqui 8. Beleza, nitrogênio tá estável, obedeceu o octeto. Perfeito. Todo mundo tá estável. O composto formado é o NH3. Lembra que cada caixinha, galera, uma ligação. Então, uma ligação simples, uma ligação simples, uma ligação simples. Mas deixa eu chamar a tua atenção para uma coisa. Mica, e esses 2 elétrons aqui? Eles são chamados de elétrons não ligantes. Por quê? Porque, obviamente, não estão sendo utilizados na ligação. Tá bom? Vamos em frente. Primeiro exercício, ele diz assim, olha, qual das fórmulas abaixo é prevista para o composto formado por átomos de fósforo e flúor, considerando o número de elétrons da camada de valência de cada átomo. Aqui, galera, como dado, ele deu o número atômico para a gente do flúor e ele deu o número atômico do fósforo. Com a distribuição eletrônica, eu vou perceber que o flúor é da família 7A e o fósforo é da família 5A. O que nós temos que observar aqui? Primeira coisa é verificar as famílias. Já sei que o fósforo é da 5A, logo na camada de valência ele tem 5 elétrons, por isso ele faz 3 ligações. O flúor é da 7A, ele tem 7 elétrons na camada de valência e ele só faz uma ligação. Lembra que eu te falei que na formulação nós temos 2 caras.
um cara que é chamado de átomo central e um cara que é chamado de átomo ligante. Lembra que o átomo central é o cara que faz mais ligações e a gente está vendo que quem faz mais ligações é o fósforo, beleza? Então, olha, um elétron, dois elétrons, três elétrons, quatro elétrons, cinco elétrons. Mas, Mica, aqui não está aparecendo, olha, está aparecendo uns traços diferentes e até meio estranhos. Galera, isso aqui é uma representação, não é isso? Em 2D de uma molécula, galera, que não é plana. Na verdade, é uma molécula que é tridimensional. Então, isso aqui representa uma ligação simples. Isso aqui representa uma ligação simples e isso aqui representa uma ligação simples. Mas nós vamos interpretar da seguinte forma, olha, toda vez que eu tiver uma ligação simples tracejado, ele quer dizer que está para trás do plano. Então imagina que aqui nós tivéssemos uma folha de papel, tá vendo aqui a nossa folha de papel em branco? O fósforo está aqui no centro, olha. Então essa ligação com esse átomo de flúor, ela estaria para trás da folha. É por isso que ele colocou o tracejado. Então essa aqui que está cheinho quer dizer que essa ligação com esse átomo de flúor está para frente da folha. E essa que está o traço normal está sobre a folha. Beleza? Então isso aqui é um sistema de representação, galera, um sistema de notação visual que os químicos eles adotam para que nós consigamos representar ou dar a ideia de uma molécula tridimensional, ainda que seja expressa em algo bidimensional. Bi porque lembra que nós só temos o Y e o X. Aqui no tridimensional nós temos o Z, o Y e o X. Perfeito? Beleza. Mas, Mica, na hora de interpretar aqui, vamos lá, voltando aqui, olha. Um elétron, dois elétrons, três elétrons, quatro elétrons, cinco elétrons. Lembra, fósforo dá 5A, tem 5 elétrons e precisa fazer 3 ligações. Olha o flúor, olha o flúor. Um elétron, 2, 3, 4, 5, 6 e um daqui 7. Então, cada átomo de flúor, galera, vai se estabilizar fazendo apenas uma ligação. Tinha 7 com um elétron do fósforo, 8. Tinha 7 com um elétron do fósforo, 8. Tinha 7 com um elétron do fósforo, 8. Então, cada átomo de flúor se estabiliza fazendo uma ligação e o fósforo vai se estabilizar fazendo 3 ligações, tá bom? É por isso que a nossa alternativa correta é a letra D. Mas, Mica, tá diferente. Olha como ele mostrou aqui e olha como ele tá mostrando aqui. Galera, lembra, aqui é quando ele quer te dar a ideia, né, da molécula tridimensional. Aqui, mesmo fazendo as 3 ligações, ele está representando em uma forma bidimensional. Olha, apenas a ideia de que todo mundo tivesse aqui, olha, no eixo X e no eixo Y, beleza? Então, de qualquer forma, o fósforo é o átomo central, faz mais ligações. O flúor é o átomo ligante, olha, 1, 2, 3 e cada flúor só faz uma. Então a alternativa correta, letra D de dado. Beleza, galera? Então vamos para a segunda questão, Federal do Pernambuco. Diz assim, olha, nos compostos covalentes, os átomos dos elementos se ligam através de ligações simples, duplas ou triplas, foi o que nós falamos outrora, né? Dependendo de suas configurações eletrônicas. Assim, é correto afirmar que as fórmulas estruturais das moléculas H2, N2, CO2 e F2 são. Perfeito? Então, galera, vou trazer um pouquinho aqui para o próximo slide para a gente poder raciocinar o tipo de interação e depois a gente volta para cá.
tá bom? Então, primeira molécula é o H2. Lembra que o hidrogênio só faz uma ligação. Nós já até vimos no slide anterior. Então, hidrogênio, ligação simples, hidrogênio. Tá aqui a molécula de H2, beleza? Se nós voltarmos, não tem como ser a letra E, porque tá dizendo que tá fazendo uma dupla. E hidrogênio não faz dupla, galera. Só faz uma única ligação simples. Vamos em frente. Segunda substância é o N2. Lembra que nós também já mostramos ela. Nitrogênio é da 5A, tem que fazer 3 ligações para poder fechar 8 elétrons. O mesmo vale para esse carinha aqui. Então, N2 é tripla. H2 simples, N2 tripla. No caso do CO2, olha que legal. O carbono ele é da 4A. Então, ele tem 4 elétrons. Olha, 1, 2, 3, 4. O oxigênio é da 6A, galera. Ele tem 6 elétrons. Não está aparecendo, olha. 1, 2, 3, 4. Com um daqui em 5, com um daqui 6. Outro ponto importante, deixa eu te dar logo essa dica. Só vai aparecer, galera, na fórmula estrutural, obrigatoriamente os elétrons que estão sendo compartilhados. O elétron que não está sendo compartilhado, lembra lá do não ligante? Ele não precisa aparecer. É por isso que aqui no oxigênio só estão aparecendo os elétrons que estão sendo compartilhados. Lembra que ele é da 6A, ele tem 6. 2 ele compartilhou e 4 não estão sendo compartilhados, mas estão aqui, ainda que não aparentes, tá bom? Então ele tinha 6. Com 2 aqui do carbono, 8, beleza? Ele tinha 6, com 2 aqui do carbono, 8. Então, perceba que cada oxigênio está estável. O carbono tinha 4, com 2 daqui fez 6 e com mais 2 daqui fez 8. Então, tá todo mundo estável, tá bom? CO2, 2 ligações duplas. No caso do flúor, galera, semelhante ao hidrogênio em quantidade de ligação, só precisa fazer uma. Só que aqui é dueto e aqui é octeto. Tem 7. Com um elétron daqui, 8. Tem 7. Com um elétron daqui, 8. Tá bom? Então, sabendo disso, a nossa alternativa correta é letra C. Hidrogênio simples, nitrogênio tripla, beleza? CO2, 2 duplas e flúor, ligação simples. Meninos, então eu vou dando um pause na nossa aula por aqui, beleza? Até aqui o que foi que nós vimos? Nós vimos as ligações covalentes do tipo normal. Aprendemos a formular os compostos, aprendemos, galera, né, o que é átomo central, o que é átomo ligante. No nosso próximo encontro, a gente vai dar continuidade a esse assunto, onde nós vamos falar sobre as ligações covalentes dativas.